Olá, pessoal, tudo bom? O professor Edson Lessa aqui, né, justamente para a gente ter uma segunda aula, né, nessa modalidade hoje gravada, né, justamente por conta aí do feriado que está tendo na universidade. Mas tranquilamente a gente vai passar aí, né, por essa aula muito tranquilo, né, e qualquer dúvida vocês podem encaminhar ele com Fale com o Mediador, né, ou trazendo na próxima aula a gente tenta fazer o melhor respondendo a todos, tá ok? Tudo bem, gente. Então, primeiro ponto, né, galera? Vamos falar um pouquinho, né, sobre as variáveis, né, e constantes, certo? Além dos próprios tipos de dados, né, na nossa aula de hoje, tá, galera? É, então, né, esses conceitos, né, são fundamentais justamente para que possamos armazenar, manipular e processar informações dentro dos nossos algoritmos, né? Então, quando a gente cria um programa, a gente precisa, né, de lugares na memória do computador para guardar dados temporariamente, como a idade de uma pessoa, um resultado de um cálculo, né, ou, né, uma resposta digitada pelo próprio usuário. É exatamente aí que entram as variáveis, tá? Também vamos ver, né, que existem, né, informações que não mudam durante a execução de algoritmo, né, como que são chamadas as constantes, né? E esses valores, né, acabam não sendo alterados de maneira nenhuma, tá? Além disso, vamos estudar aí os principais tipos, né, de dados dentro de algoritmos, né, utilizando aí o português estruturado, né, dentro também ali do programa Visual G, justamente para trabalhar, né, com números inteiros, números reais, decimais, etc. Ok? Tudo bem. Mas aí vem o primeiro ponto, né, galera? O que que são as variáveis, tá? Então, uma variável pode ser compreendida como um espaço reservado na memória, tá? Da memória do computador, lógico, né? No qual esse espaço serve para armazenar temporariamente um valor, tá? Então, pode ser uma informação que o algoritmo irá manipular durante a sua execução. A gente pode aí imaginar, né, que uma variável é como uma caixinha, certo? Com uma determinada etiqueta. Então, essa etiqueta é o nome da variável, né? E o conteúdo da caixinha é o dado que queremos guardar. Então, esse dado ele pode ser alterado ao longo do tempo. Por isso que dizemos que o conteúdo de uma variável é mutável, né? Para não dizer que o conteúdo da variável é variável, tá? Então, cada variável, né, precisa obrigatoriamente de ter um nome e um tipo, tá? E o nome é escolhido aí pelo programador, né, pelo desenvolvedor, seguindo algumas regras que também a gente vai ver aqui durante a aula, tá? E assim como ele também vai definir, né, o próprio tipo do dado, né? Esse tipo, né, de valor que será armazenado. Então, por exemplo, se uma variável vai guardar, né, um número inteiro, ela será do tipo inteiro, né? Se ela vai guardar o número 5, ela deverá ser do tipo inteiro, né? Se for uma sequência de texto, ela deverá ser ah, uma literal, por exemplo, né? E assim vamos seguir. Então, vamos pensar no seguinte exemplo, tá? Um exemplo prático aqui. Vamos supor que estamos criando um algoritmo que calcule a média de notas, né, de um determinado aluno. Então, precisamos armazenar duas notas, né? Tá ok? Então, podemos criar variáveis, nota um, nota 2, tá? Bem simples. Depois de fazer o cálculo na média, ou seja, somos 2, né, e dividir por 2. Também guardaremos o valor desse resultado, né, que a gente pode chamar de média. Então vejam que essas variáveis estão sendo usadas como apenas recipientes que vão guardar e manipular os dados, né, durante a execução do programa. Outro exemplo, né, que a gente pode utilizar por exemplo, um formulário simples, né, de cadastro, né? Por exemplo, um cadastro aí de cliente. Então, podemos ter variáveis como nome, idade, e-mail, data de nascimento, telefone, endereço e assim por diante, tá? Então, cada uma dessas informações será armazenada separadamente em variáveis diferentes, tá? E o ponto essencial, né, o fato de as variáveis poderem mudar de valor, nos permite construir algoritmos mais dinâmicos, né, e responder a dados de entrada, cálculos, né, ou condições aí impostas em tempo de execução, tá ok? Bom,
Um exemplo aqui, né, pessoal, de uso de variáveis, tá? Então, para a gente começar com esse exemplo simples, né, e muito comum, armazenar uma idade de uma pessoa. Desculpe. Imagine então um sistema né, de cadastro de usuário, onde o programa decide não, o programa vai precisar coletar a idade do usuário, certo? Nesse caso, criamos uma variável chamada idade e vamos usar ela para guardar o valor que o usuário vai digitar, né? No exemplo aqui na tela, 25, né, na apresentação. Então, seria feito da seguinte forma, né? Idade, a flechinha 25. Lembrando que isso aqui, né, é um algoritmo, né, em estrutura funcional, ou seja, um português estruturado. Então, o número 25, né, foi armazenado dentro da variável idade, é isso que se espera. E esse valor pode ser usado depois para verificar, por exemplo, né, se uma pessoa é maior de idade, né, ou se tem o direito a um determinado benefício, assim por diante. Outro exemplo bastante prático é guardar resultados de cálculo, né? Então, suponha que a gente vai fazer um cálculo do total de preços por produto com descontos. E você pode ter variáveis como preço e desconto, né? Depois de calcular o valor final e armazenando o resultado em uma nova variável chamada preço final, né? Então, o importante aqui é entender que as variáveis nos permitem separar cada parte da lógica de programação. Assim a gente sabe o que que tem dentro de cada valor, tá? E o terceiro caso, né, que é bastante comum, é manter uma resposta fornecida pelo próprio usuário, tá? Então, pensar em um programa que faz uma pergunta, qual o seu nome? E guardar, né, o nome desse usuário, né, a informação que ele digitar. Então, a resposta, ela vai ser armazenada justamente nessa variável, né? E nesse caso, normalmente a gente vai criar um nome, ou melhor, a variável com o nome, né? E aí a gente vai guardar o valor e posterior escrever aí, ou né, mostrar essa exibição em tela, tá? E constantes, né, pessoal? Ah, pessoal, pensar em constante, né, é uma espécie de rótulo, tá? Então, para valores que será sempre o mesmo, tá ok? Então, dessa forma, a gente quer que um determinado valor seja tratado assim ao longo de todo o programa, que não se altere, tá? Então, ao declararmos, né, uma constante, a gente está dizendo esse valor tem um significado importante, né, e não pode ser alterado. Um exemplo aí clássico da gente utilizar é, o valor de π, né? Então ele representa um valor matemático, né, de arredondando 3,14, né? Para efeitos de programa a gente não utiliza a vírgula propriamente dita, a gente utiliza o ponto. Então é uma forma mais precisa, né? A gente pode adotar essa forma, né, de 3,14, né? Ou 3,14 e mais alguma coisa que eu não sei de cabeça, tá? Já que ele é dito como infinito. Então, esse valor, né, acaba sendo muito utilizado para cálculos envolvendo circunferências, áreas e tudo mais, tá? Então, a gente pode declarar dessa forma, né? O π e vai receber 3,14, tá? Algumas linguagens, pessoal, possuem palavras-chave para definir constantes, tá? O Java Final, outras são constante e tudo mais, mas tem outras que não possuem, tá? Então, o que vai garantir a constância é a prática mesmo de uso, tá? E também a forma que você vai escrever determinada variável, ok?
E aí, né, pessoal, outra vantagens, né, que a gente tem de utilizar as constantes, elas tornam o código mais leve, né, porque é mais fácil de a gente manter, tá? Alguns pontos, essas constantes também são utilizados para configurações, né, ou ainda definindo informações realmente que precisam ser recompilados os programas muitas vezes, ou reconstruídos, né? Bom, gente, e qual é a diferença aí entre variáveis e constantes, né, na prática? Então, começando pelas variáveis, né? Então, variável é um espaço em memória onde ele pode guardar um valor e pode ser alterado ao longo do tempo, tá? Então, um exemplo, né? A gente tem um saldo, né? Um valor de saldo, então ele pode ser mudado a qualquer momento. A constante, por outro lado, ela é usada quando temos valor que não muda. Ele é fixo durante a execução do programa, tá? Então, assim a constante é declarada e seu valor permanece o mesmo até o fim do algoritmo, tá? Então, um exemplo que é muito comum, né, é quando a gente define em muitos programas, né, a linguagem que você quer utilizar, né? Então, muitas vezes você, para alterar a linguagem, né, passar a língua, né, passar do português para o inglês e vice-versa, você precisa reiniciar o programa, né? Então, é justamente aí porque não, né, não troca facilmente esse tipo de configuração, porque ele é definido como uma constante, tá? É, então, se tentarmos mudar esse valor, né, em tempo de execução, ou vai apresentar, não, o que é mais comum, vai apresentar erro ou não vai permitir, né, dependendo aí da situação de tratamento de erro, tá? Então, uma analogia simples, né, seria pensar que a variável é como um copo d'água, né, que ela pode ser enchida e esvaziada várias vezes, né, enquanto a constante é uma pedra, né, com um número gravado nela. Ela estará, né, sempre lá, imutável, tá ok? Então, beleza, mas por que que isso é importante, né? Bom, o uso de constantes melhora a legibilidade de código e facilita a manutenção, né? Visto que, pegar o próprio pi, né? O pi, sei lá, não muda desde da Grécia Antiga. Tudo bem. Mas se a gente começa com 3,14, vocês concordam comigo, se a gente aumentar mais dois dígitos, né? Duas casas decimais, eu vou aumentar a precisão. Se eu tiver em muitos lugares do código, eu vou ter que sair caçando isso no código. Se eu tiver numa constante, eu vou num único lugar, altero isso e ele vai prevalecer para todo o código, né? Então, é essa pequena diferença, né, que faça, é, que muda completamente o conceito, né? Que muda completamente a nossa situação, né? E com isso a gente pode manter, né, uma previsibilidade melhor, uma manutenção melhor e diminuir aí o custo de fato de manutenção, tá? Bom, tipos de dados, pessoal. Vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho, né, sobre os tipos de dados, tá? Obviamente, a gente não consegue passar por todos que existem na face da Terra, né, mas vamos passar pelos mais importantes, tá? Então, toda variável, né, ou constante, né, de linguagens que são tipadas, né, elas precisam ser associadas a dizer qual é a informação, qual é o dado que vai ser recebido nelas, tá? Ou qual é o tipo de dado que vai ser recebido nelas. Então, precisamos informar para a linguagem, né, de programação exatamente essa situação, né? Se vai ser um inteiro, real, caractere, lógico e assim por diante, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos trabalhar um pouquinho com o inteiro, tá? Então, esse tipo é usado quando queremos guardar números que não possuem casas decimais, né? Então, número inteiro é número inteiro, né? Lembra da matemática, né? Vai de menos infinito a mais infinito, mas só passando sem contar os decimais. Então, esse tipo é ideal, né, para armazenar idade, quantidade de itens, né, número de tentativas, tá? Ou qualquer contagem que assim a gente definir, tá? Ah, nós temos também o real, né? Então, que é usado para armazenar números com casas decimais, tá? Então, vai ser lembrando, né, que na programação a gente sempre utiliza ponto para casa decimal. Então, sei lá, 7,5, 0,25 menos 3,5 e aí vai, tá? Então, esse tipo de dado é muito útil em situações que envolvem, né, valores fracionados, tá? Como notas de alunos, né?
preço de produtos, resultado de médias, porcentagem e tudo mais. Ou seja, até mesmo quando a gente realizar um cálculo, né, uma divisão tende sempre a ter um resultado decimal, né? Então é importante também vocês terem isso em mente, né? Bom, temos também o caractere, né, que serve para armazenar ou uma única letra, né, um símbolo, certo? Ou também, dependendo aí da situação, né, pode armazenar até mesmo palavras, tá? No caso do Visual G, né, na versão que eu tenho, ele simplesmente aceita caractere como uma letra só ou várias, né, uma palavra, tá bom? Então, mas, né, trazendo aí para o bom estrutura, né, a gente utilizaria caractere apenas para um dado, porque ele tem menos espaço em memória, né? Ele vai apenas vai ocupar um byte de memória, tá? Até mesmo a forma que a gente define ele é diferente, né? Quando a gente define um caractere normal, tipo char, né? Ele é utilizado normalmente entre aspas simples, tá? Mesmo que a linguagem utilize aí aspas duplas para várias coisas, tá? Então, normalmente utilizados para alguns tipos de situações bem específicas, né? Como chamadas flags, né? Que são sinalizadores. Por exemplo, sexo biológico, F, M, né? I, e assim por diante. Ou ainda, né, resposta de uma questão de múltipla escolha, por exemplo, né? Então, A, B, C, D, tal como vocês fazem, né, nos testes mais comuns, tá? Temos também o tipo literal, tá? Como eu falei, no caso Visual G, na versão que eu estou utilizando, tudo é caractere, tá? Mas pode acontecer de vocês verem na literatura o tipo literal. Literal é quando armazenamos uma sequência de caracteres, né? Então, nós estamos armazenando palavras, textos, certo? Então, isso inclui nomes, frases, endereços, etc, tá? Embora normalmente ele não seja é, eu não tenha colocado aqui, né, por conta do Visual G, mas vocês podem encontrar isso que eles vão estar entre aspas duplas, tá? É o mais comum para utilizar como literal, certo? E nós temos ainda, né, o tipo lógico. Isso representa, né, dois valores, o verdadeiro ou falso, né? Ou chamado também de comparativos binários, né? 0, 1. A gente utiliza sempre verdadeiro ou falso, que é essa constante, tá? Ela representa realmente isso, tá? Então, ela é especialmente útil quando vamos trabalhar aí com decisões, condições e outros afins, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho aí no tipo inteiro, né? Provavelmente é um dos mais usados dentro de algoritmos básicos, tá? Esse tipo de inteiro, ele representa os números inteiros, ou seja, que não tem casas decimais, né? Então, são exemplos, né? Menos 10, 0, 5, 100 e assim por diante. O tipo inteiro é ideal quando usamos, né, para valores que envolvem contagens, né? Então, números de alunos, quantidade de tentativas de login, idade de uma pessoa, né, número de parcelas e assim por diante, tá? Então, se a gente quiser armazenar, né, uma quantidade de itens comprados por cliente, né, podemos declarar uma variável quantidade e tipo inteiro. Então, atribuímos aí o valor que a gente precisar, ok? Outra situação bastante comum é usar inteiros como contadores em estruturas de repetição. Estudo de repetição, pessoal, a gente vai ver mais na frente, mas considera que ele é um looping, né? Então a gente vai repetir a mesma sequência, né? X vezes, né? Então vamos lá, se eu botar 10, ele vai repetir 10 vezes aquilo, né? Aquela sequência ou aquela linha que eu especificar, né? Ou conjunto de linhas, tá bom? Mas ele serve muitas vezes para esse tipo de contadores, né? Eu delimitar esse tipo de contadores. Bom, nós temos também, né, o tipo real. Certo? Esse tipo real, pessoal, é quando a gente está trabalhando com dados fracionados, né, que possuem casas decimais, tá? Então, eles são valores que não são inteiros, né, por natureza. Então, notas de alunos, né, preços de produtos, resultados, né, de divisões, como eu já disse, certo? Enfim, qualquer coisa que vocês precisam aí um pouquinho mais de precisão, tá ok? No decimal. Então, se a gente pensar, né, então vamos registrar o preço de um item, né, como um refrigerante, por exemplo, né, que custa, sei lá, 5,50, certo? A gente, né, não pode armazenar, né, esse valor como inteiro, ele não é.
né? Então a gente deve colocar ele como decimal, certo? E aí, como um real, né? No caso da declaração, tá certo? E aí, né, a atribuição é exatamente a mesma, como qualquer outro, né? Muito comum e aí utilizados, né, em cálculos de médias e tal, muito comum a gente utilizar essa, é, esse tipo de variável. Bom, caractere, né, ou chamado literal, né, como eu disse, tem a diferença, né, de aspas que às vezes vão ocorrer, tá? O mais comum, tá, dessas diferenças. Quando é caractere mesmo, que significa apenas uma letra, né, ou um símbolo que for, ele possui aspas simples, né, e quando for literal, ou seja, texto, utilizar aspas duplas, tá bom? Mas, no nosso caso, o Visual G, ele vai entender somente como caractere sendo com aspas duplas, tá? Então, sempre dessa forma, tá? Isso no Visual G. Se vocês vão ver que para cada linguagem, programas vão ter diferenças mesmo, tá? Isso é muito comum. Então, pessoal, esse a gente utilizar, né, apenas uma uma letra, né? Como eu disse, ele funciona muito bem para a gente definir algum tipo de sinalizador, né? Ou a gente tem algum código específico em cima dele. O interessante quando a gente utilizar esses tipos de valores é a gente colocar algum tipo de comentário também, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais à frente como é que faz, mas é para especificar exatamente o que que significa cada um, porque senão a gente acaba esquecendo com o tempo, tá? Falando um pouquinho, né, especificamente da cadeia de caracteres, né, chamado literal, né, então elas são representadas, né, comumente como aspas duplas, tá, o mais comum, e tudo que estiver entre essas, né, entre essas coisas são tratados aí como um valor do tipo literal, mesmo que contenham números, tá, não importa. Então, se você escrever 2000 e 2005, tá? Entre aspas duplas, significa que aquilo não é um número, tá? Ele é texto, ok? Então, não adianta você, né, vou utilizar literal para tudo. Não, você não consegue fazer cálculos, por exemplo, tá? Então, esse tipo de dado é muito útil, né, quando precisamos trabalhar com textos, né, ou informações que a gente não sabe a sua própria origem. Tá? Então, por exemplo, preciso gravar um endereço, né? Ah, Avenida Central, botamos lá vírgula 101, né? O número. Então, com isso a gente define, né? Qual é o número dela e o próprio endereço tudo junto, né? Em uma única variável, poderia ser, né? Outro ponto mais comum, né? A gente utiliza muito para reconhecer pessoas, né? Como nome, sobrenome, data não. Essas informações, né, mais literais. O CPF, por exemplo, pessoal, é o que se usa também é do tipo literal, tá? Por quê? Por conta do zero à esquerda que pode conter, né? Então ele tem um número fixo de caracteres, né? Então o CPF é sempre com 11. Logo, ele pode ter zero à esquerda, né? Então, para a gente não perder essa informação, é importante aí utilizar é, como literal, né? Assim como outros aí, tipos de código que podem conter essas informações, tá? Bom, o tipo lógico, né, pessoal? Esse tipo de dado, ele é usado para representar valores que são chamados valores booleanos, tá? Eles apenas recebem dois resultados possíveis, ou é verdadeiro ou falso, tá? Então, a gente utiliza, né, esse tipo de variável, né, dentro de programas que a gente quer responder, é, normalmente, um resultado de um cálculo que a gente quer responder sim ou não, né, verdadeiro ou falso. Então, ou seja, ele é comum quando a gente quer tratar, às vezes, apenas um sinalizador de verdadeiro ou falso também, né? A gente só tem dois valores. E assim a gente consegue manter um padrão. Tá? Normalmente eles são utilizados como palavras reservadas, né? Verdadeiro e falso, tudo em maiúsculo, certo? Porque eles são constantes. E já pegar um pouquinho das boas práticas, tá? No caso aí de linguagem de programação, muitas vezes se viram, elas mudam, né, para inglês, né? Então true ou false, tá? E aí dependendo da linguagem, ele pode ser todo em maiúsculo, né? Ou pode ser apenas com a primeira letra em maiúsculo também.
tá? Dependendo da linguagem. Mas funciona da mesma forma e quer representar exatamente a mesma ideia, né? Tá? Então, é uma situação aqui, né? Aqui até acabou ficando de minúsculo, mas maior, recebendo como verdadeiro. Percebe que não tem aspas, não tem nada, porque ele é constante, né? Em tipagem lógica, uma palavra reservada, tá? Então, pessoal, resumindo aqui, né? Nós temos aqui o tipo inteiro, né? Idade, quantidade e tudo mais, real, né? Notas, preços, né? Que significa aqui um decimal, caractere, né? Nesse caso, a gente teria aspas simples, né? Como uma letra, né? Literal, como aspas duplas. Lembrando que nesse ponto aqui, pessoal, no Visual G é tudo aspas duplas, tá? E tudo caractere, tá? E lógico também passando aqui como é, falso, né? Como fazendo uma verificação, tá? Bom, pessoal, vamos tratar aqui um pouquinho, né, o, no Visual G, certo? De como que a gente executa, né? Esse, opa, abriu aqui a coisa errada, só um pouquinho. Então, vamos executar o Visual G. E justamente vamos carregar aqui um programa, tá? Esses programas, pessoal, eu já deixei tudo disponível para vocês fazerem downloads, tá? E poderem executar também no lado de vocês. Bom, o que que eu tenho aqui, né? Ó, em dado inteiro, nota real, sexo, caractere. Eu botei caractere ou caractere, tá? Os dois significam a mesma coisa, tá bom? Ou a forma de trabalhar os dois é a mesma coisa. Tudo é aspas simples, tá? Se eu botasse aqui também mais informações, não ia mudar, tá bom? Mas eu quis deixar bem claro aqui para como que a gente poderia deixar, né, ou manter diferenciado, tá bom? Muito bem. Então aqui o que que eu faço, né? Logo após o início, né, declarei minhas variáveis, os seus tipos. Logo após o início, eu comecei a atribuir valores a elas, tá? Nesse sentido, pessoal, comecei a escrever também o nome, idade, né, e a própria nota, né, e o sexo ocorre verificado. Verificado. E aqui embaixo eu faço uma verificação, tá? É uma condição lógica. A gente vai ver com mais detalhes mais na frente, mas aqui só para exemplificar, tá ok? Bom, se eu executo isso aqui, pessoal, vejam que eu tenho aqui um resultado, né? Válido. Então, Lucas, que é o nome aqui que foi definido, né? Idade 28, nota 1.5, sexo masculino e a verificação que ele está aprovado, tá? Então, uma execução simples no qual a gente pode verificar, né, essa ação, tá bom? Como eu disse, esses códigos eles vão estar disponíveis aqui, tá? Nesse endereço, vocês podem baixar tranquilamente sem problemas nenhum, tá bom? Bom, pessoal, é, passando agora, né, para os identificadores, né? O que que são? Em programação, chamamos de identificadores, né, um nome dado a uma variável, né, constante ou até mesmo rotina, tá? Então, ela podemos dizer que ela é uma etiqueta que usamos aqui para nos referirmos, né, àquele espaço de memória que seja ele mutável ou fixo, tá? Então, quando escrevemos algo, né, como, sei lá, a idade que recebe um valor, né, um inteiro, o identificador é justamente a idade, tá? Mas como que a gente escolhe, né, essa identificador, né? Como é que eles devem ser construídos? Bom, existem boas práticas, né, que são definidas, né, justamente para a linguagem de programação, tá? No caso do Visual G em específico, né, os nomes devem começar, né, com letras, tá? Isso, em sua maioria, né? Nunca por números ou qualquer outro tipo de caractere. Mas um Visual G, dando diretamente, ele não pode conter acentos, espaços, tá? Ou símbolos especiais, né? Como, sei lá, arroba, hashtag, percent, qualquer coisa do tipo, tá? E não pode coincidir com palavras reservadas, tá? Isso, de novo, não é só com o Visual G, é praticamente em todas as linguagens, tá? Existem o que são chamadas palavras reservadas que você não pode utilizar exatamente igual. No Visual G, então,
O que que são as palavras reservadas, né? Tá aqui, ó, início, algoritmo, var. Eu não posso usar essas palavras, né, como variáveis, tá bom? Tem que utilizar com um contexto diferente. Além dessas regras, há também chamados de boas práticas, né? Então, por exemplo, né, dar nomes claros, descritivos, facilita mais o entendimento, né, do que o algoritmo está fazendo. Mas essas boas práticas também a gente vê um pouquinho mais na frente, tá? Então, identificadores bem escolhidos, eles vão facilitar justamente a leitura e a manutenção do próprio código, tá? É, bom, regras aqui da nomeação, né? A primeira regra. Então, todo educador deve começar com uma letra, tá? Então, não pode começar com nome, né? Ele não pode começar com um número, por exemplo, né? Nem com um símbolo, tá? Ou underline, seja o que for. Não é interessante. Algumas linguagens usam, por exemplo, o underline para significar alguma coisa, tá? O Python utiliza o underline ali para modificar uma certa situação de uma variável. Então é importante que a gente saiba dessas questões, né, e tentar trabalhar com elas, tá? Não brigar com a linguagem porque não vai adiantar. Segunda regra, tá? Os identificadores podem conter letras e números, mas desde que comecem com as letras, tá? Então, né, nota um funciona, né? Salário 2025 funciona, média final funciona, né? Então são nomes válidos. Se a gente começar, por exemplo, um nota, não funciona, tá? E a terceira regra é que não podemos usar aí acentos, tá? Espaços ou símbolos especiais. Por que isso? Porque muitos dos símbolos especiais ele causam problemas, tá? Na alocação de memória. O próprio acento, tá? Ele não é considerável, né, como uma parte da compilação. Né? Então ele não consegue compreender isso dentro do que ele está esperando, tá? São raros as linguagens que permitem isso, tá? Então acostume-se a não utilizar, você vai acertar sempre. E por fim, né, a última regra é que a gente não pode usar as palavras reservadas da própria linguagem como identificadores, né? Então, como eu disse, tem muitas linguagens que têm muitas palavras reservadas, né? Então, o próprio compilador, o próprio programa, né, ele vai identificar que você não pode usar aquilo e tal, daquela forma, tá? Então, são os principais aqui, acho que as quatro regras aqui principais, tá? Então, alguns exemplos, né, pessoal, que aqui são válidos e inválidos, né? Válido. Nós temos a idade do aluno, então começa, né, com letras, tudo mais, não tem caracteres especiais, está tudo certo e não há palavra reservada. Nota final, tem um underline, tudo bem, mas é no meio, né, das palavras, então ele funciona sem problemas nenhum. Nome completo, mesma coisa, né? Nos inválidos, então nós temos idade, né, já não funciona. O salário com percento no final, já não funciona, né, por causa do símbolo especial. Para, né? No caso Visual G, é uma palavra reservada que não funciona, tá? Então são algumas ações aqui que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá ok? Outras convenções, né, pessoal, de nomenclatura. Então, essas convenções, né, são chamadas também de boas práticas de programação que vão fazer a diferença, especialmente quando outras pessoas vão ler o trabalho que você está fazendo. Então, a primeira recomendação é usar nomes significativos, tá? Isso significa para a gente evitar variáveis apenas de uma letra, tá? Ou que a gente tenha, por exemplo, né, em programas mais reais, né, mais complexos, a gente evitar a ideia, né, de valor um, certo? Saldo M ou coisas do tipo, tá? Então, em vez de a gente usar, né, em vez de se usar disso, a gente deve usar nomes que representam exatamente aquela variável que faz o armazena, né? Por exemplo, usar média final, né? Total de compras, certo? Alguma coisa do tipo. A segunda, né, pessoal? Dica é escolher padrões de escrita e usá-los de forma consciente, tá? Muitas equipes, ele já têm isso por padrão, então, ou até mesmo a linguagem, né, leva isso como um padrão, tá? Os dois mais comuns, né, são o camel case, né, e o snack case. O camel case, ele começa com as variáveis, tá? Com a primeira letra é sempre minúscula da primeira palavra, tá? Então, se é média, ok, tudo minúscula. Se é média final, você vai ter média e o F do final maiúscula, tá?
Então, essa é a ideia do camel case, tá? Ou ainda, né, valor total. Então, valor e a segunda com T maiúsculo, tá ok? Então, camel case traz dessa forma. Nunca utilizar underline, né, nesse padrão camel case para te separar duas palavras que você quer significar uma única variável. Já o snake case, ele separa as duas palavras, tá? Por underline, tá? Então, dessa forma, pessoal, aí você vai passar o tracinho, né? Como ele está, os dois já estão exemplificados aqui. Então, você tem um camel case exatamente dessa forma, né? O camel e o case com C maiúsculo, e o snack case é porque você tem um espacinho do underline. Daí, nesse caso, você utiliza sempre as palavras todas em minúsculo, tá? Então, ambas as formas elas são aceitáveis, né? Mas deve-se utilizar uma ou outra, nunca as duas juntas, aí vira uma confusão, tá? Outro ponto é que a gente evitar abreviações excessivas, né? Às vezes a gente pode até usar algumas abreviações, né? Como QT para quantidade, VL para valor, né? Uma coisa do tipo. Mas elas sempre vêm associadas a alguma coisa, né? Alguma palavra que faz uma descrição maior. Só para a gente não precisar escrever quantidade, né? Quantidade de produto. Podemos escrever QT produto, né? Funciona também. Mas evitar a gente utilizar essas abreviações sozinhas, né? Então, essas siglas às vezes faz sentido pra gente, mas só pra gente, né? Pra mais ninguém, tá? Bom, pessoal, e como é que fica essas declarações aqui, né? Dessas variáveis? Bom, mostrei um exemplo aqui, vamos pro segundo. Pronto. Beleza. O segundo aqui, né, pessoal? Vejam, idade, nota um, nota 2, média, né? E inicial do nome. Beleza. Então aqui, pessoal, eu tomo a inicial do nome, a nota, fazendo um cálculo e depois mostrar o valor. Bem simples, tá? E assim a gente executando esse carinha. Então veja, idade 20, a nota 7,5, a segunda nota 8 e a média 7,75. E a inicial é J. Até aí, né? Bem tranquilinho. Mas o que que é importante, né, pessoal? Aqui na declaração de variáveis, vejo que eu defini as variáveis, né? Apesar de usar um número, nota um, nota 2, ela representa o quê? A primeira nota e a segunda nota, né? É, mais econômico nesse caso eu escrever primeira, né? Poderia botar até assim, né? Primeira, segunda nota, certo? Funciona no Camel Case, tá? Sem problemas nenhum. Mas nesse caso, fica mais claro, né? Do próprio contexto do programa já me diz o que eu preciso fazer, tá? Então, essa estruturação ela funciona muito bem, tá? Desde que a gente tenha esses acordos, né, já previamente firmados, tá bom? Muito bem, pessoal. Nós temos também, né, a declaração das constantes, tá? É comum utilizar const, né, em várias linguagens, certo? Mas no Visual G, pessoal, isso não é, nessa versão, pelo menos, não é possível, tá? Então, que a gente pode fazer? Definir aqui π, tá? E aqui uma coisa que eu não tinha comentado, né? Uma constante é comum ela vir em toda maiúscula, tá? Para representar que você não deve alterá-la, tá? Então tá aqui o π, toda maiúscula, certo? E a partir disso, pessoal, tá aqui as informações que eu posso atribuindo o valor, né? E aqui eu tenho as informações de cálculo. Se eu executo uma vez, vou digitar o raio, sei lá, 5. Logo, né, a circunferência é 78,53. Até aí tudo bem. Mas, se eu alterar agora, diminuir a minha precisão e fizer o mesmo cálculo, 5, a minha precisão também aqui se altera um pouquinho, tá? Do valor que eu tinha colocado, certo? Então, tudo isso, né, pessoal, para vocês terem uma ideia como a manutenção facilita, né? Eu sei onde é que está atribuída a minha constante e também eu consigo fazer essa alteração muito rapidamente, tá? E, de novo, só para lembrar, né? Isso tudo está disponível aqui no endereço para vocês baixarem, tá ok? Tudo bem. Ah, Bom, galera, e atribuição dos valores, né? A gente já viu ali múltiplos exemplos, né? Nós utilizamos basicamente, né, uma flechinha para atribuir o valor, né? E aí o que muda é o tipo do dado que está entrando, tá? Um detalhe importante, pessoal, esse dado aqui, né, por exemplo, 20, João, também é conhecido como constante, tá? Porque ele não se altera, certo? A informação em si é uma constante, né? Porque ela, de fato, ela não se altera, tá? Outro ponto, né?
isso a gente está falando aqui para questões, né, do português estruturado, do Portugal, mas para linguagens, né, pode acontecer uma linguagem, né, ter a setinha, não me recordo de nenhuma de fato, né, mas outras, né, utilizam dois pontos igual, outra utiliza somente igual, enfim. Então, essa questão de atribuição pode ser uma situação que você poderá encontrar, tá? Não confundo aqui no Visual G para a gente utilizar o igual, tá? Senão ele vai te dar vai estourar um erro ali sem você entender muito bem, tá? O igual, ele, como eu disse, é utilizado em outras linguagens, como o Python, JavaScript e outra qualquer aí, tá? Para fazer essa ação, tá ok? Bom, gente, e aí, né, nós temos também as atribuições encadeadas e dependentes, tá? O que que significa isso? Bom, vejamos o seguinte exemplo, né? Nota um recebe 8,5, nota 2 recebe 7,0 e nós temos aqui a média, né? Nota um mais nota 2 dividido por 2. Bom, então pensar o seguinte, né? Na primeira linha a gente tem a nota um e na segunda linha a nota 2, né? Até que as atribuições são diretas, os valores são fixos e tudo certo. Mas na terceira linha, né, a média ela é o resultado deste cálculo. Agora vamos supor, né, que estamos calculando justamente essa média, né, e ela começa a ser interdependente das notas, certo? Então a média é dependente do valor da nota. Então, dependendo do valor da nota, se ele não vier, eu não consigo calcular essa média. Ainda, se ele vier com valores errados, ou valores inválidos, né? Se eu tiver zero nas duas notas, né, ele vai me causar um erro, né? Zero dividido por qualquer número, né, ele vai dar um zero. Tudo bem, mas algumas linguagens vão dar poderiam dar um erro aqui, né, porque ele considera indeterminado, porque poderia ser qualquer número. Qualquer número multiplicado por zero é zero, né? Então, gente, nesse ponto, né, as variáveis, né, elas nos permitem separar esse raciocínio, né, que estão dentro dessas informações, certo? Então, eu poderia usar justamente essa média, ok, para armazenar essa variável, justamente porque facilita o meu trabalho, ou eu poderia fazer o seguinte, né? Eu poderia pegar aqui a minha informação e fazer assim, escreva, eita, escrever isso aqui na mão não é fácil, tá? O quê? Nota um mais nota 2 dividido por 2. Veja que agora eu não tenho a média, né? Mas o resultado é o mesmo. Ele vai me escrever e calcular aquele momento, né, do escreva. Então, isso pode ser feito. Mas, claro, isso requer um pouco, né, algumas vezes de treino, tá, pessoal? É importante vocês, se vocês quiserem tentar, né, encadear melhor ou, né, criar essa interdependência, vocês podem tranquilamente, tá? Mas se sentirem dificuldades, detalhem melhor que fica mais fácil a compreensão, tá? Tudo bem. E das boas práticas, né, pessoal, com as variáveis e constantes, né? A primeira boa prática é declarar as variáveis constantes antes da gente usá-las, né, sempre. No Visual G ele obriga a fazer isso, né? Mas tem linguagens que não, você pode declarar em qualquer lugar. A ideia é que você declare sempre no início, né? Ser mais fácil aí a informação, tá? A segunda dica é nomear as variáveis, né, constantes de forma clara, significativa, como eu já disse antes, né? E sempre que a gente faz isso, a gente evita qualquer tipo de situação, né, adversa, né? E as próprias aí, nomes genéricos, né? Ou abreviações genéricas, tá bom? Erros comuns, pessoal. É, Primeiro erro é declarar o tipo incorreto, tá? Isso acontece aí quando você escolhe um tipo de dado diferente do valor que realmente vai ser utilizado, né? Por exemplo, você coloca a idade como uma literal, né? Um caractere, tá? Ou ainda, né? Você coloca uma média, né? Como inteiro. Ele pode causar um erro, né? No momento que ele tentar atribuir. Dependendo da linguagem, ele vai estar
vai truncar, né? Ele vai jogar o número inteiro, pode até fazer isso. Outras linguagens vão dar um erro mesmo na divisão ou, né, na situação. Tá ok? Ah, e o terceiro erro, né, é usar uma variável, né, antes de poder declarar, né? No Visual G, né, todas as variáveis, né, devem ser declaradas já no topo, então se você colocar lá, ela der erro porque ela não existe, né, por causa disso, certo? Mas como eu disse, existem variáveis que você pode usar em qualquer momento. Você pode declarar em qualquer lugar. Dessa forma, para efeito de organização, o ideal é que você as defina no início, né, do seu bloco, justamente para facilitar aí a leitura e tudo mais, tá? Bom, pessoal, então vamos ver aqui mais um exemplozinho aqui do Visual G, certo? O último exemplo de hoje. Então, veja, eu defini aqui, né, o nome como um caractere e a idade como inteiro. Basicamente, pessoal, o que que vamos fazer? Digitar o nome, tá? E digitar a idade aqui. Vamos botar aqui uma idade. Então, veja, com isso a gente escreve, né? Como é que eu pulei a linha, né, pessoal, nesse exemplo? Eu botei o escreva L, tá? O escreva L no Visual G significa que ele deve quebrar uma linha após escrever o que está aqui dentro, tá? Então facilita bastante, né? Então a gente escreve escreva L, ele vai pular a linha no final, escreva L, pula uma linha final, tá? Tudo que está dentro do parênteses, né? Para ser mais claro, tá bom? É... Bom, gente, é isso, né? Nossa aula de hoje. Eu espero aí que vocês tenham um bom proveito, né? E tenho certeza aí que vocês vão ter uma boa compreensão, né, de tudo que a gente vai aprendendo durante aí o curso, né? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, né, entre em contato, né, Fale Vendedor, ou tragam aí na próxima aula, que vai ser muito legal, tá ok? Muito bem, gente. Então, é isso por hoje. Um grande abraço, né, e até mais.